Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso evento, aí, o Impacto da Game Connect, com a palestra Desenvolvimento de Jogos Digitais com Software Livre, Limites e Possibilidades. O palestrante é Diego Marques de Carvalho, professor universitário, músico, programador e publicitário, especialista em marketing digital, graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Foi professor assistente de coordenação da Faculdade Paulos, IBTA, Faculdade Diadema e Faculdade Paulista de Artes. Atualmente é professor do curso de Programação de Jogos Digitais no Centro Paula Souza, na ETEC Guaraci Silveira, e professor do curso de Jogos Digitais da Faculdade Impacta. Desenvolveu projetos para empresas como a EG Internet Group, Banco do Brasil, a Aimoré Financeira, Livraria da Vila, Hotel União, Self-Realization Fellowship, Stella Barros Turismo, Canon by Elgin, Tanac, Mandira, Fapcom e Access Consultoria. Então, uma boa palestra. Fique à vontade. Obrigado, professor Adilson. Boa noite, galera. Tudo bem? Todo mundo animado aí? Todo mundo acordado? Sim ou não? Quero ânimo, hein? Senão, eu vou ficar falando aqui até meia-noite. Bom, queria agradecer ao professor Adilson pela apresentação, tá? Eu sou desenvolvedor, já trabalho com desenvolvimento aí há mais ou menos uns 12 anos. Eu comecei trabalhando com web, trabalhando com internet. Então, eu venho desde os primórdios, né? Eu nunca me dei bem com tecnologia Microsoft. Então, eu parti para desenvolver com software livre, trabalhar com PHP, essas coisas do tipo. Então, eu comecei ali nos primórdios das ferramentas open source ali que existiam no mercado, implementando na web o que você imaginasse. Daí comecei desde o Mambo até implementei TickWiki e por aí vai. Trabalhei com tudo em termos de desenvolvimento web. Eu senti uma necessidade muito forte, né, de também da questão do design. Daí eu fui estudar design também, estudei banco de dados. Hoje trabalho com projetos de desenvolvimento web e desenvolvimento mobile, que foi uma outra vertente aí que a minha carreira tomou, mais ou menos, né? Trabalho mais em projetos na área de jogos educacionais e na gamificação de softwares educativos, né? Para a área do e-learning e por aí vai. São os projetos que eu estou envolvido, né? Estou envolvido em projetos na Universidade Federal do ABC, com popularização da ciência polar. Então, lá no grupo de pesquisa da professora Silvia Dota, eu queria mandar um abraço para ela, se ela estiver assistindo a gente. A gente desenvolve objetos de aprendizagem para popularização da ciência polar, né? Então tem um grupo de pesquisa lá bem interessante, desenvolvendo muitos projetos, e eu sou da parte da equipe que trabalha com desenvolvimento de jogos e gamificação aí de aplicativos, né? Bom, a minha proposta aqui é falar com vocês um pouquinho hoje sobre o desenvolvimento de jogos com software livre, mostrar aí algumas possibilidades. Acredito que muitos aqui já devem conhecer muitas ferramentas de desenvolvimento, muitas engines. Tem o pessoal da igreja do Unity. Quem é da igreja do Unity aí? Levanta a mão. Poucos, hein? O pessoal está desanimado hoje. Bom, queria agradecer ao professor Alan por esse evento, uma oportunidade única que a gente está tendo aqui, né? O trabalho seríssimo que ele vem desenvolvendo ao longo desses anos aqui na Faculdade Impacta. Tem acompanhado o trabalho dele, de toda a equipe de professores, tem o professor Eduardo ali, o professor Adilson, o professor Alexandre Braga estava aqui, e o professor Josivan também, todos os outros, né? O professor Álvaro, muitos professores que desenvolvem um trabalho seríssimo aqui, né? Eu tenho propriedade por falar nisso, né? De falar nisso, porque eu atuo em várias instituições, então eu conheço como as coisas funcionam em outras instituições. Trabalho no Centro Paula Souza com a criação de currículos, né? Os currículos técnicos dos cursos, né? Consultando as empresas no mercado e observando quais são as necessidades que o mercado tem para formação de profissional. E posso garantir para vocês que aqui está sendo desenvolvido um trabalho seríssimo, tá? De muita qualidade, sem mimimi, né?
Bom, vamos começar aqui. Bom, primeira pergunta aqui, ó. Por que as empresas do setor de games, lógico, né? Elas desenvolvem jogos? Quem tem aí alguma sugestão? Entretenimento. O professor Eduardo fez assim, acho que é um money, né? Quem mais? Arte. Alguém acredita que é arte pela arte aí? Passar um tempo? Nenhuma sugestão? Nada? Bom, acredito que essas empresas, né? As empresas do setor, elas querem gerar um negócio chamado receita. Então, dentro dessas discussões que a gente teve aqui, tanto ontem como hoje, com a apresentação do nosso colega, contando a experiência dele, as empresas de jogos, elas querem gerar o quê? Receita, né? Tanto que eu acredito, inicialmente, que deveria ter uma divisão, né? Acho que deveria existir 3 cursos de jogos. Uma opinião meio polêmica, né? Eu acho que tinha que ter um curso voltado para negócios, um curso voltado para design, um curso voltado para programação. Até mesmo acreditaria que talvez as disciplinas de negócio elas deveriam vir primeiro. Não sei, tá? Mas só que uma coisa é fato, né? As empresas, elas desenvolvem jogos, por quê? Porque elas querem gerar receita, elas querem aumentar a questão de participação no mercado, elas querem movimentar o mercado. Lógico que existem outros motivos também, né? O mercado extremamente aquecido, né? Acredita-se aí que o número de desenvolvedores de games vai crescer ali 600% nos próximos 8 anos aí. Então, é um dado bem interessante. Bom, um relatório que foi desenvolvido o primeiro censo da indústria brasileira de jogos, que é um relatório desenvolvido pelo BNDES. Alguém já consultou esse relatório? Nunca consultaram? Ele é um relatório já antigo, tá? Ele tem alguns anos, tem uma referência aqui do lado, depois eu posso passar para vocês isso. Mostra aqui mais ou menos quais são os principais desafios que as empresas de jogos, né, no Brasil acreditam que vão enfrentar nos próximos 5 anos. Tá? O principal deles aqui, na verdade a gente tem um empate ali, é vender produtos, lucrar, levantar capital, tá? Se estabelecer no mercado, ter sucesso e manter um capital estável. Ok? Lógico que depois vem ampliar o mercado, atingir novos clientes, expandir, atingir um mercado internacional, também entra aqui dentro dessa questão. Tem até um pessoal mais polêmico que quer sobreviver. Sobreviver é interessante, né? Bom, vamos lá. Beleza. Os principais desafios, ó. Bom, os 4 grandes desafios das pequenas empresas no Brasil, de acordo com o site da Serasa, né, Experience, está voltado na questão do planejamento, na questão da alta carga tributária, concorrência e do impacto econômico. Então, você vai se estabelecer quanto produtora de jogos no Brasil. Você vai encarar esses desafios. Lógico que a gente entende que, na prática, é um mercado que se estabelece de uma forma um tanto quanto informal. Então, eu junto um conjunto de colegas que vão fazer um trabalho voluntário e pau no gato, vamos desenvolver jogos, certo? Não é mais ou menos assim que o negócio vem funcionando? Mas só que isso precisa se tornar uma empresa, né? Porque a gente precisa pagar as contas, né? Comprar o carro, sobreviver em São Paulo, que não é barato, é caro, né? Extremamente caro. Se quando você for estabelecer sua empresa, você vai enfrentar aí todas essas questões, questão de planejamento, alta carga tributária e por aí vai. Tudo isso envolve uma questão relacionada a custo. Quando você não trabalha com nenhum tipo de planejamento, você tende a gastar mais. O censo da indústria brasileira de jogos diz que apenas 4% das empresas utilizam algum tipo de metodologia, ou em cascata, 11% uma metodologia de gerenciamento de projeto consolidada como PMBOK,
Metodologias rápidas, a maioria utiliza como Scrum, e tem um dado aqui que para mim é preocupante. 25% não utilizam nenhum tipo de metodologia de gerenciamento de projeto. Gerenciamento de equipe, nada. Vamos fazer e por aí vai. Muito menos você pensar na questão de uma estratégia de negócio. Como que eu vou ganhar dinheiro, como que eu vou me estabelecer e por aí vai. Tá? Deixa eu vir aqui que a bateria está meio fraquinha. Então, definição de um modelo de negócio. Outro desafio é a questão da carga tributária, né? Carga tributária no Brasil é uma coisa aí absurda, o quanto que a gente paga de imposto. Não sei se alguém aqui paga imposto de renda, é uma coisa absurda. Isso daí dói que dói mesmo, né? A gente paga muito imposto aqui no Brasil. Bom, vocês sabiam dessa notícia aqui, ó? Impostos sobre softwares em nuvem sobem quase 40% no Brasil. Isso é uma notícia recente, que trata da questão desses jogos aqui, desses softwares, né? E isso se enquadra também à área de jogos. Então, a gente tem uma carga tributária aí que subiu em quase 40%. Isso é uma notícia recente, tá? De 11/8/2017. E o relatório, o censo da indústria brasileira de jogos, isso lá em 2014, já apontava um crescimento dos jogos em nuvem. Isso em 2014 já se apontava um crescimento dos jogos em nuvem e você tem um aumento da carga tributária. Certo? Bom, ter uma empresa no Brasil é extremamente caro. Eu já tive a oportunidade de diversas vezes empreender na área de desenvolvimento de software e eu tive experiências que foram valiosas, tá? Mas só que foram um pouco traumáticas. Primeira questão dentro disso daqui é a questão de sócio. Então, ter um sócio não rola, desculpem o termo, não rola você ter uma sociedade informal. Isso daí é a maior dor de cabeça. Tá? Se você vai estabelecer uma empresa, você precisa criar tudo certinho, ter contrato, vai pagar advogado. Acredita-se que você gasta no Brasil aqui, mais ou menos, para criar uma sociedade simples, vai te custar ali cerca de 3 mil a 5 mil reais. E o Brasil é um dos países mais caros, né? Só perdendo ali para a Noruega, para você abrir uma empresa. Isso aqui é dados do Banco Mundial, ok? E para abrir uma empresa, você precisa mais ou menos ali uns 43 documentos. Isso para você começar a operar, né? Fora isso, você vai precisar também pagar uma pessoa como essa, com a calculadora na mão, que é um contador. Ele vai te custar... Alguém sabe quanto que custa um contador aí por mês? Sim, mais ou menos isso. O que eu pagava custava mais ou menos ali uns 800 reais. Eles cobravam em média um salário mínimo. Mais ou menos como o advogado também trabalha. Nossa, é uma grana, né? Dói, né? Bom. Outra coisa é a questão da concorrência, né? A questão da concorrência é uma coisa forte. A gente acabou de ter uma palestra aqui, uma apresentação do nosso colega, que foi uma apresentação excepcional, falando sobre a BGS, a experiência dele na BGS, que tem até uma relação agressiva de você ir atrás do blogueiro, e cheio de gente, um evento gigantesco, você tem uma concorrência altíssima. Na época que o censo brasileiro de jogos digitais foi lançado, a gente tratava aqui, ó, mais ou menos, de 54 empresas formais aqui em São Paulo. 54 empresas formais, fora os empreendedores individuais e as outras pessoas que se estabeleciam no mercado. Bom, o impacto econômico, né? Todo mundo sabe o impacto da crise econômica, da crise política. Você tem uma desaceleração
no setor de serviços, você tem uma variação do PIB, que é uma variação negativa, você tem uma crise política estabelecida. O mercado, ele perde a confiança e os investidores, que é aqueles que tanto procuramos, eles tiram o quê? Tiram o pé do acelerador. Eles vão tirar o dinheiro, né? Não vão fazer, por exemplo, um investimento de risco. Porque como que o investidor anjo, no caso, ele trabalha? Ele vai pegar um montante de dinheiro, vai pegar 10 empresas, sei lá, 10 startups que estão trabalhando com desenvolvimento de jogos e vou investir nas 10. Porque ele sabe que se uma der certo, vai cobrir todo o prejuízo das outras. Então você tem uma desaceleração nisso. Porque não se sabe o que vai acontecer, né? Então, isso é um impacto. Bom, resumo, né? As empresas, para se estabelecer, elas precisam se tornar o quê? Mais competitivas. Então, você precisa se estabelecer de uma forma mais competitiva, reduzindo custos, né? Pode passar? Você tem várias formas de se tornar competitivo. Você tem as questões que a gente fala que é do eixo mercadológico, que talvez é um dos pontos que a gente vai tratar hoje, né? Que é um preço baixo, uma arquitetura flexível, logística, participação de mercado. Você tem a questão de trabalhar com relacionamento, com cliente, relacionados à gestão de recursos, inovação, qualidade, custos baixos, tá? Estratégia de relacionamento, né, com o concorrente ou com os fornecedores. Quando você reduz os seus custos dentro da tua empresa, você aumenta a tua competitividade, certo? Pode passar aí. Então é mais ou menos isso. Reduz os custos, aumento a produtividade, potencializo os meus investimentos. Por quê? Porque eu quero alcançar uma relação aí de sucesso, tá? Bom, e qual que é o caminho para isso? Qual que é o caminho para você reduzir custos? Qual que é o caminho para você se tornar competitivo nesse mercado que a gente já viu, que é um mercado agressivo, que tem muitos concorrentes, você tem muitas empresas concorrendo, todo mundo está a fim de fazer jogos, e ainda depois do Impacta Game Connect, depois da nossa noite de ontem, o cara que sair desse semestre sem publicar um jogo, tá dando um tiro no pé, né? Porque o pessoal foi enfático, você tem que publicar um jogo. Imagina, se todo mundo quiser publicar um jogo, o quanto esse mercado não vai se tornar agressivo. Quando você pegar o esquema do negócio, bom, entendi agora como publico, então vou publicar. Cada vez mais o mercado ele vai se tornar agressivo. Então você precisa aumentar a sua competitividade. Bom, só para a gente estabelecer um comparativo aqui das relações de custo, né? Esse gráfico ele também está disponível no mapeamento da indústria brasileira de jogos, que já é um estudo que não é tão recente, reforçando novamente isso. Você tem o primeiro panorama aqui, que mostra a questão da publicação de um jogo no console, e você tem a publicação de um jogo online. Tá? Vamos ver aqui onde que está a parte dos nossos direitos, né? Os direitos do desenvolvedor. Quando você trabalha com a publicação de um jogo em console, estima-se que você tem mais ou menos 10% de participação. Lógico que essas questões, essas participações, elas são negociáveis, né? Isso daqui são dados quantitativos de uma pesquisa, tá? Quando você trata na publicação online, você tem ali 14% de participação. Então, se você vende o teu jogo ali por, sei lá, uns R$10, qual que é a tua participação? Quanto que você precisa vender aí para você, como sócio da empresa, ter o seu prolabore, o teu salário, pagar as contas ali? Pagar um escritório ou pagar o contador? Precisa ter uma grana, né? Bom, esses dados aqui eles são interessantes, depois eu vou disponibilizar para vocês. Vale a pena consultar todo o relatório, tá? Todo o mapeamento da indústria. Ele está disponível no site da Abra Games também.
e no site do BNDES, porque foi um estudo financiado pelo BNDES. Vale a pena você ver ele inteiro, porque ali tem outras informações estratégicas sobre o mercado que pode complementar mais isso daqui que a gente está falando. Bom, esse relatório, ele também entra num dado importante para a gente, que daí já vai entrar dentro da questão que a gente vai tratar hoje. Sobre ferramentas. Quais são as ferramentas utilizadas no mercado? Tá? Então, as empresas, elas estão utilizando o quê? Pacote da Adobe, ferramentas de autoria, né? 81% das empresas utilizam o pacote da Adobe. O pacote da Adobe, se você não comprar ele na Santa Efigênia, né? Você vai comprar a licença dele. Aqui eu fiz um recorte apenas da licença empresarial. Tá? Você pode adquirir o aplicativo individual ou todos os aplicativos pela bagatela de R$ 244 por mês. O que vocês acham disso? Então, você tem lá na tua empresa 2 designers. Você precisa de licença para cada um dos computadores, não é? Para você ter o pacote da Adobe. É um custo. Às vezes, né, quando a gente fala de questão... Aqui a gente não está discutindo a questão de qualidade ainda de software, né? O quanto esses softwares são bons, qual que é a relevância deles para o mercado, entendeu? O que você pode fazer com ele. A gente sabe que no mercado é isso que utiliza, é isso que as empresas estão utilizando, tá? Segundo lugar, você tem ali o Blender como ferramenta de autoria. Nesse caso, nesse quadro, ele se estabelece aqui como uma ferramenta de modelagem, animação. Tá? Você tem o 3D Max. O Blender é uma ferramenta gratuita, então ele é um software livre, open source. O 3D Max, uma ferramenta proprietária. O Maya também. Daí tem outras, né? Daí tem 5 empresas que utilizam o Corel. Não sei para fazer o quê, acho que é estampa de camiseta. Uma coisa do tipo, né? E outras ferramentas ali. Isso aqui a gente está tratando de ferramentas de autoria. Ferramentas open source aqui, ó. A gente tem o Blender e o GIMP ali, as principais, tá? Pode passar. Bom, agora as engines. Quais são as engines mais utilizadas no mercado? O que o mercado, o que a indústria ela está utilizando? Então, disparadamente, você tem ali no topo da cadeia alimentar ali o Unity, tá? Então, 79% das empresas elas utilizam o Unity como game engine, como motor ali para desenvolvimento de jogos. Em segundo lugar, tem um dado interessante que é a questão da tecnologia própria. Até o pessoal reclama muito comigo, né? Quem ainda não teve aula comigo, deixa eu ver. Tem o pessoal ali. O pessoal reclama que nas disciplinas de mobile, na disciplina de web, a gente programa nativo. Então o professor Diego não vai utilizar nenhuma engine para facilitar a tua vida. Então, muitas vezes no começo, os resultados são frustrantes, né? Daí é igual aquela ideia de ontem. Ah, vamos fazer o Pong? Daí fica lá 1 ano para fazer o Pong. Porque é nativamente que o pessoal desenvolve. Então, nesse segundo ponto, esse dado aqui mostra que tem muitas empresas ou desenvolvendo jogos nativamente ou desenvolvendo a sua própria game engine, que é uma possibilidade. Talvez você invente uma mecânica específica de um jogo que pode ser reaproveitado. Então, eu inventei, peguei a mecânica do Pong e com a mecânica do Pong eu vou utilizar para fazer outros jogos derivados. Então, existem alguns elementos que eles podem ser reaproveitados, que você pode repetir. Detecção de colisão. Se você criou a tua classe de detecção de colisão, talvez você pode reaproveitar isso para alguma coisa. Então, algumas empresas resolveram utilizar aí uma tecnologia própria, né? Você tem ali,
Em terceiro lugar, uma ferramenta, um framework, né, conhecido como Cuckoos 2D. Alguém já ouviu falar? Nunca ouviram falar? Um colega, só uma pessoa ouviu falar? Duas? Tem uma editora aí popular que tem alguns livros com alguns bugs, né, sobre esse framework. Quarto lugar, você tem a utilização, acredite se quiser, do Blender como uma game engine. Então, algumas empresas, 13 empresas aqui dessa pesquisa, estão utilizando aí o Blender para fazer jogos, não só para modelar, não só para animar, não só para mapear a textura, nada disso. Estão utilizando para fazer jogos. Você tem Corona SDK, depois o Construct. Construct a galera conhece, né? Ferramenta de prototipação rápida, que você não precisa colocar muita mão no código, que, a não ser que você... Eu lembro que dava para você fazer uma integração dela com o Intel XDK e você conseguia programar alguma coisa no HTML. Mas é uma engine que ela utiliza uma biblioteca conhecida como Box2D, que é uma biblioteca de física. Só o arquivo de colisão básico que ele gera de física básico tem 20 mil linhas de JavaScript. Então mexer naquilo é meio insano, né? Talvez é melhor você implementar o Box2D. Então você fica muito refém ali dela. Temos aqui o Game Maker. Lógico que isso é uma coisa que deve ter mudado desde a publicação dessa pesquisa, que é uma das únicas que a gente tem sobre o mercado, né? Tem o Game Maker como ferramenta. O Flash aqui, eu descartaria, ele foi descontinuado. Depois você tem a Unreal, você tem outras ali, a CreEngine e outras ferramentas, tá? Vamos lá. Bom, vamos falar primeiro aqui do Unity. A relação de qualidade da ferramenta e capacidade que ela tem de prototipação é inquestionável, tá? Então, é uma ferramenta que tem uma comunidade muito grande de desenvolvedores. Você encontra muito material, você consegue buildar para várias plataformas. Lógico que com algumas adaptações, algumas coisas funcionam, outras coisas não funcionam. E é um software aí de licença proprietária, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora alguns jogos que me chamam a atenção no Unity, tá? São alguns cases aí de sucesso, acho que vocês devem conhecer. Eu selecionei os que mais me chamaram a atenção. Para quê? Para a gente conseguir comparar as ferramentas que eu vou mostrar, tá bom? Bom, esse primeiro aqui, eu gosto de uns jogos meio assim, meio sinistros. Jogos para maiores de 18. É o Lucius. É o game que você controla simplesmente o anticristo, tá? Vamos ver um trailerzinho dele? Só dá um play aí. Follow the path of darkness while we bring forth the time of suffering. I know who's doing the things. I know why people are dying. Get your hands off me! We saw the whole thing. The power of Christ compels you!
Bom, é claro que você tem aqui envolvido outras ferramentas de autoria, tem ferramentas de modelagem ali, você tem as ferramentas da Adobe, só que é um jogo que dá para você ver que ele tem uma qualidade ali, pelo menos a relação gráfica, a relação de enredo ali é uma coisa interessante, tá? É um jogo interessante. Próximo, que também é um jogo que eu acho legal, tá? Vamos ver o trailer dele aí. You should be rotting in jail. Look, Ness. My granddaughter Sophia has been kidnapped. I want to hide. I'm not a cop anymore. Call the station. We have to find out who did this and why. If I'm going to put together a serious hypothesis, I'm going to need more clues. Holy crap, what are we up against? This town's become a jungle. Not even the rats are safe. I'm going to need help. Interessante, né? Alguém já jogou? Ninguém conhece? Vocês não conhecem jogos feitos em Unity? Não? Bom, esse daqui também é bem interessante, tá? Broforce, que é um jogo em 2D pixel art. Ele tem um gráfico legal, tá? Eu pelo menos gosto. Eu tava até ontem tava jogando um pouquinho ele ali, enquanto não começava a palestra. É um game interessante. Vamos ver rapidinho só o videozinho dele. Bom, é um game também desenvolvido com a Unity. Todos esses dois exemplos, esse daqui é um exemplo que o gameplay dele 2D pixel art, né? Os anteriores 3D. Você percebe que existe qualidade e a gente não pode negar, tá? Não estou aqui para falar assim, ó, não usem Unity. Usem sim, ferramenta excelente. Mas só que qual que é a questão?
A questão é que existe um custo por trás disso, né? Se você vende acima de X, você precisa comprar a licença profissional do Unity. Se você fica, às vezes, muito refém de todos os plugins, de todas as coisas que o Unity tem pronto, todos os assets. Então você pode ir lá, $50, vou comprar um monte de asset, um monte de gambiarra, várias mecânicas, código, e vou imputando aqui. Então você fica meio refém dessas coisas, né? Lógico que se você tem dinheiro, tudo bem, vai comprando, vai passando o cartão lá e o negócio vai indo. Não sei se vocês leem as letrinhas miúdas na hora de aceitar ali os termos na hora da instalação do software. Você está aceitando ali uma licença, você está aceitando ali algumas coisas. Então, é um negócio, quando a gente pensa assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ver até que ponto que tudo isso vale a pena. Até que ponto que você não vai ficar refém dessa indústria que vai te vender coisas prontas. Que você poderia estar programando isso, né? Mas muitas vezes a gente fica refém de comprar aquela mecânica, comprar aquele código, comprar aquilo, isso, e vai indo por aí, né? Eu lembro que quando a gente teve uma palestra aqui com o Persis da Duike, ele falou, né, na primeira versão do jogo dele lá, do Aritana. Vocês conhecem o Aritana? Ele falou que se ele mudasse o nome do jogo de Aritana para Aritano, parava de funcionar. Porque era tanta coisa que ele foi enfiando ali para o negócio funcionar dentro do Unity que era uma grande gambiarra. Mas só que você percebe que não é um fator para sucesso, né? Só que muitas vezes você fica meio refém da coisa. Você fica refém do desenvolvedor da engine mandar uma correção de tal bug para o negócio funcionar. Tá? Então, vale a pena usar? Vale. Qualidade inquestionável. Mas até que ponto que isso vale a pena, né? Quais são as outras possibilidades? Porque é isso que eu quero mostrar para vocês. Quais são as outras possibilidades e qual que é a qualidade daquilo desenvolvido nessas outras possibilidades. E o que você precisa se preparar para criar independência, né? Para conseguir andar com as próprias pernas, para reduzir os custos do teu estúdio, da tua empresa e aumentar a tua competitividade. Próximo. Bom, essa plataforma aqui foi uma das listadas ali, que é o Cuckoos 2D, tá? Ela é multiplataforma, então é um framework que ele te dá suporte para você trabalhar com várias linguagens. Você pode fazer coisas para mobile, você pode fazer coisas para web, muita coisa você pode fazer. E ele tem uma licença chamada licença MIT, né? Eu vou explicar depois. Na verdade, eu vou deixar aqui nos slides, vou passar por elas, só para vocês entenderem quais são esses quadros aqui de licenças open source. Okay? Bom, esse daqui é um jogo famoso, ele fez bastante sucesso, né? Lançado em 2013, que é o Badland, e ele foi feito utilizando totalmente Cuckoos 2D, que é um framework de desenvolvimento. Tá? Quem conhece esse jogo? Levanta a mão aí. Bastante gente conhece. Vamos ver um trailerzinho dele?
Bom, vocês viram, né? Quem conhece o jogo sabe que é um jogo interessante, tá? Desenvolvido com uma engine software livre, gratuito, não paga royalties para ninguém, não paga licença para ninguém. Você utiliza ela full, tudo que você quiser, porta para qualquer multiplataforma, você porta para mobile, porta para web, você pode fazer adaptações para o que você quiser, totalmente gratuito. Um jogo que tem uma certa qualidade, é um jogo interessante, né? Eu lembro, né, lá no começo, quando eu comecei a desenvolver para web, eu utilizava uma IDE, né, chamada Dreamweaver. Interessante, né? Para você fazer sites, essas coisas. Só que tinha algumas coisas que me incomodavam muito, né? Não sei quem já teve a oportunidade de mexer, é o quanto ela sujava o código. Chegava um momento ali que eu já não sabia mais como alterava o negócio. Porque puxava para cá, puxava para lá, ia aparecer um código sujo assim, daí eu falava assim, meu Deus, e agora? Como que resolve esse bug? Isso daqui que você acabou de ver, é possível fazer em um software proprietário, num motor de jogo proprietário, numa engine proprietária? Com certeza, facilmente. Porque o que ele está fazendo naquele jogo anterior? Ele está pegando uma biblioteca de física e está manipulando. Questão de gravidade, questão de visão, questão de densidade. Brincando com uma biblioteca aí do Box 2D em JavaScript, você consegue simular essas mecânicas. Então é uma coisa bem possível. Principalmente se você for fazer no software proprietário. Daí você vai ter todas as facilidades da comunidade que está por trás daquilo que te facilita. Criando um botão, ó, clique aqui, puxe e arraste. Utilize essa blueprint para você conectar aqui que o negócio vai funcionar. A diferença é que ali é no código. Eu, como sou programador, na verdade eu até prefiro, eu me enrolo meio com as interfaces assim. Eu prefiro mexer no código e por aí vai, né? A gente toma uma paulada, né, na cabeça quando a gente vai pro mestrado e daí o professor fala assim, então, aqui a gente não utiliza o Word. Aqui a gente utiliza uma ferramenta chamada LaTeX. O que é o LaTeX? É como se você fosse mexer no Word pela linha de código. Daí, quando você vai formatar um TCC, uma monografia, você pensa assim, putz, o que é formatar isso aqui no Word e o que é formatar no LaTeX? Lógico que no LaTeX você tem bem mais controle. Não sei se vocês conseguem visualizar isso, mas eu acho que algum dia vocês vão ter oportunidade de visualizar isso e entender essa questão aqui. Esse aqui é um outro game desenvolvido aí em Knuckles 2D, tá? Ele tem mais ou menos ali, ó, 100 milhões, né? Opa, foi. Volta um. Aí. Já mesclando aí com o gráfico 3D. Software livre. Você tem colisão, você tem partícula. Feito com software livre, uma ferramenta totalmente gratuita, tá? Possibilidade interessante? É, uma possibilidade interessante, tá? Próximo. Bom, e aqui o famoso Blender, né? O Blender ele é uma ferramenta que você tem a Blender Game Engine nele, você consegue trabalhar com modelagem, tá? Você consegue trabalhar com animação, você consegue trabalhar com mapeamento de textura, você consegue trabalhar com edição de vídeo, mas eu nunca me atrevi a editar vídeo dentro dele. Você pode programar lá dentro. A galera que mexe com Maya, eu conheço mais o Blender e o Maya, né? Mas só que ambos você tem a possibilidade de programar dentro dele. Então tem algumas coisas de animação que é melhor você fazer na programação. Objetos tipo gravitacionando assim, eu prefiro fazer programando algumas linhas em Python. Então, umas 20, 25 linhas de programação você faz um objeto gravitacionando assim. Eu acho, pelo menos para mim, é bem mais fácil, tá? E
acho que na verdade para qualquer um, né? Porque existe uma documentação vasta sobre isso. Então, você tem muito a questão da programação entrando dentro do cenário de modelagem, para você fazer partícula, para você fazer algum tipo de textura. Então, vale a pena pensar nisso. E a gente está falando o quê? Está falando de linguagem livre, que é o Python, né? Que tanto dá suporte para o Cuccos 2D, eu vou mostrar depois as linguagens que ambos dão suporte, tá? Como também dá suporte aqui para o Blender. Vamos passar? Isso daqui é só para a gente ver a questão gráfica das possibilidades do Blender para aqueles que ainda não conhecem ou que mistificaram aí a ferramenta. Bom, vocês já conheciam isso daqui? Isso aqui, animação feito totalmente no Blender. Tá? Se você vai utilizar o Blender como Game Engine, você consegue portar ele para desktop, não para PC. Tá? Você consegue fazer ali para PC. Eu já vi algumas pessoas desenvolvendo no Blender e utilizando isso, né? Colocando isso dentro do Android. Colocando dentro de um projeto do Eclipse, na época do Eclipse ainda, antes do Android Studio. Colocando isso dentro do projeto do Eclipse e fazendo isso rodar dentro de um celular Android. Já lecionei utilizando essa Game Engine aqui do Blender para ensinar Python. Então, que era a linguagem de programação. A faculdade Impacta, ela se destaca também, porque eu acho que é uma das únicas faculdades que utiliza o Python adota o Python como linguagem de programação. Então, o professor Adilson me corrija, tem alguns professores utilizando em outros cursos, né, professor? Tem alguns professores utilizando. Vale bastante a pena. Na verdade, a linguagem de programação ela é documentada, né? Só você entrar dentro da documentação dela e aprender. Se você sabe lógica de programação, orientação a objeto, se tem um mínimo de noção de cálculo, programar em qualquer linguagem ali é só um tempo de dedicação na documentação, né? Tem que saber bem as disciplinas de lógica. Por isso que é importante as disciplinas lá do primeiro semestre. Vamos lá? Bom, esses softwares, essas ferramentas, essas engines aqui que eu destaquei, todas elas entram dentro desse contexto aqui de um software livre, né? De uma questão de software livre. Pode passar. Você tem o software livre e tem o software proprietário, que é aquele software que você precisa pagar a licença para ele, você não tem acesso ao código, ele é todo bloqueado. E isso daqui vem sendo um problema, né, na minha carreira desde o começo.
quando eu pegava sites para manutenção que eram desenvolvidos em ASP. Eu não sei o que tinha lá, né? Porque eu nunca fui adepto dessas linguagens Microsoft. Então o cara ele fazia um negócio no código que ele compilava de um jeito que ninguém mais conseguia mexer naquilo. Só ele, com o projeto, conseguia dar manutenção naquilo. Então o cara que para quem ele vendeu aquele sistema ficava refém dele para o resto da vida. Então algumas engines você não tem acesso ao código, você não pode alterar coisas nela. Quando você pensa nesse universo de software livre, existe toda uma discussão por trás disso, questão de segurança, o que pode estar indo lá dentro, entendeu? Será que o teu software está sendo monitorado? O que tem lá, né? Próximo. É a questão das licenças aí dos softwares open source, né? Pode passar. E você tem os softwares, que são os softwares não licenciados, que eles não estão nem em uma licença, nem em outra, né? A gente fala muito da questão do copyright, copyleft. A partir do momento que você criou algo, você já está protegido por copyright, que foi aquilo que o pessoal falou ontem, né? Desde que você consiga provar que aquilo foi você que desenvolveu. E tem a questão do Creative Commons, que é um tipo de licença que surge no contexto da web, que você fala para a pessoa o que ela pode usar e o que ela pode fazer com a tua obra, o que ela pode fazer com o teu game. Dentro do Blender você tem vários projetos ali com esse tipo de licença, né? E abertos. Bom, os principais modelos de licença de software. Vou passar rapidinho isso daqui, ó. Só para depois isso daqui vai estar disponível para vocês consultarem e ver detalhadamente quais são essas licenças. São modalidades de licença de software livre, né? Acho que falta uma. Essa daqui é a mais famosa. Essa é a primeira? Essa daqui é uma licença também, ó. Próxima. GNU. GPL é uma das licenças mais famosas, né? Você pode executar o sistema, estudar o código-fonte. Por isso que muitas empresas desenvolvem a sua própria engine. Por quê? Ela pega como referência um código, uma ferramenta open source, uma engine open source, estuda o código, modifica o código, faz uma melhoria, melhora a interface. Tem gente que não gosta da interface do Blender. Entra lá, entra no código, programa e muda. Faz você a sua interface. O que você quer mudar nela? Próximo. Você tem essa daqui, essa Berkeley, que é um outro tipo de licença, BSD, né? Próximo. MIT, que é um outro tipo de licença. Então você tem várias licenças aí no mercado. Tá? Mozilla também, outra licença. Essas ferramentas, elas estão aí protegidas com essa licença, com essas licenças, né? Você consegue encontrar uma vasta lista na internet detalhando aí cada uma delas. O Cuckoos 2D dá suporte aí a algumas linguagens de programação. Dentre elas, a gente pode citar aqui o JavaScript, tá? Lua, que é uma linguagem de programação baseada em script também, que é muito utilizado em algumas engines. O Java, C++, C Sharp, Python. Então não interessa, entendeu, qual linguagem de programação você utiliza. Se você vai utilizar o Cuckoos 2D, você pode programar com qualquer uma dessas. Então você pode fazer para mobile, você pode fazer para web, você pode fazer para desktop, você faz para onde você quiser. E o Python, o Blender, ele trabalha com Python. Também tem uma estrutura, professor, não estou meio afim de programar, né? É uma pena, né? Você tem uns blocos lógicos ali para testar algumas coisas. Bom, para você se emancipar dentro dessa questão de utilização de software livre, de utilização de engine, você precisa de algumas coisas, né? É meio que o básico do que você precisa. Na indústria de games você precisa publicar um jogo, mas para programar você precisa saber, no mínimo, lógica de programação, um pouquinho de cálculo, orientação ao objeto e o inglês. Porque com isso você faz qualquer coisa. Porque você não fica refém,
Você não fica refém da atualização da engine, da correção do bug. Ah, deu um bug lá no construct que eu não consigo resolver quando eu vou portar para mobile. Como que eu faço? Não faz. Você comprou a licença? Se você tem a licença, você liga para eles, você faz um chamado no suporte, talvez eles resolvam. Se não for isso, você faz igual os nossos colegas aqui. Ah, estou tendo que portar de tal engine para tal. Por quê? Porque não é software livre, não tem acesso ao código. Os desenvolvedores da engine não resolveram o problema, eu preciso lançar o jogo, então o que eu vou fazer? Ah, funciona no Unity? Ah, então eu vou transferir do Construct para o Unity. Então imagina qual que é a diferença de custo. Eu não estou falando não só de custo da relação de você ter o software, mas relação de custo de você ter o desenvolvedor. Você percebe isso? Tem um desenvolvedor que trabalha com Construct. Quanto que ele me custa? Agora eu preciso de um programador full stack para trabalhar com C# ali dentro do Unity. Então, além dele entender de tudo isso daqui, ó, ele tem que entender da interface da engine, do que você quer fazer, das bibliotecas que você quer utilizar. Quanto que isso vai custar para a tua empresa na hora que você for portar? Cara, você vai ter que pagar para alguém fazer isso ou você vai se virar fazendo, né? Na maioria das vezes, para isso a gente precisa estudar, né? Estudar desde cedo aqui, ó. Ou, se não, você vai ficar refém aqui dos nossos colegas lá da Índia. Os caras que estão, pelo menos, a matemática deles é um pouquinho melhor que a nossa, né? Eles programam, não vou te falar que eles programam bem, mas eles programam muito rápido. Eu já tive a oportunidade de desenvolver projetos em parceria com algumas offshores indianas, os caras desenvolvem muito rápido. Você vai ficar refém disso daqui. Não consegui resolver, vou pedir lá para um indiano resolver para mim, portar para mim. Eles trabalham meio que... cobram um pouco, né? Então, paquistanês também. Eu já trabalhei com um programador paquistanês que ele fazia para iPhone, iOS. Também programava muito rápido. O cara ele cobrava $10 a hora. $10 a hora para eles, ele estava ali no país dele, ali que a classe média ali ganha $3, $5 a hora, e cobrando $10, ele estava ganhando uma fortuna. Na época, estava meio que... o dólar estava tipo R$2, 2 e pouco, então era 20 e poucos reais a hora dele. 20 e poucos reais você não contrata um desenvolvedor front-end no Brasil. O cara para fazer HTML, que nem é linguagem de programação. Próximo. Bom, pessoal, era essa reflexão que eu queria deixar para vocês, falar um pouquinho, mostrar esse universo aqui do software livre, das possibilidades, das possibilidades de game engine, até para instigar um pouco a curiosidade de vocês, tá? Mostrar um pouco desse universo, como que você pode entrar, quais são as possibilidades, estudar a questão da programação, ver o que já foi feito, quais são os limites, quais são as possibilidades, e entender que o universo de desenvolvimento de jogos, ele não está só direcionado naquelas engines populares e famosas. Existem outros universos que eles podem reduzir os custos da tua empresa, tá? Porque a partir do momento que você monta um time que trabalha com uma ferramenta open source, uma equipe que programa de verdade, você diminui os seus custos. Você não fica refém de nenhum plugin, de nenhum terceiro e de nada do tipo, tá? Vamos abrir para perguntas agora? Perguntas? Espera aí. Professor, eu queria perguntar da CryEngine, que na época ela custava bilhões para comprar uma licença. Agora eles estão disponibilizando para a gente baixar de graça. Eu não vejo ninguém usar, meu. Queria ver se dá para a gente usar a CryEngine, fazer tipo um Frankenstein, assim, usar em outras
outros pacotes, se dá para usar ela como uma biblioteca. Então, eu nunca utilizei a CryEngine. Eu lembro que ela era uma ferramenta que ela tinha um gráfico, que era um negócio meio que absurdo assim para a época. Mas só que o que acontece? Como todo software proprietário, você precisa de um time colocando dinheiro ali. Se você não tem uma equipe, se você não tem um conjunto de pessoas colocando dinheiro, você não consegue dar manutenção no software, você não consegue manter ele. Pelo que eu sei, ela foi uma ferramenta que ela foi descontinuada e daí eles disponibilizaram gratuitamente. Eu não recomendaria, entendeu? A gente tentar fazer um Frankenstein como esse daí que você está pensando assim, fazer, colocar ali, puxar uma coisa ou outra. A gente precisaria entender, primeiro, o que você pretende fazer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver para mobile, você vai desenvolver para web, você vai desenvolver para console, desktop, o que é? Pensando nisso, a gente tem que imaginar qual que é a melhor solução dentro da mecânica proposta, entendeu? Qual que é a melhor solução? O que você tem? É mais fácil de utilizar. Eu tenho, por exemplo, flexibilidade para trabalhar com qualquer biblioteca de física, qualquer framework de física. Então, o que você precisa primeiro? E entender também qual que é o custo envolvido aí no projeto. Quanto que você tem de investimento. Lógico que no contexto que a gente fala aqui, a gente fala assim, vamos montar uma equipe de colegas e vamos desenvolver. Vamos sair programando. Só que na maioria das vezes isso é muito difícil, não é totalmente de graça. Poucas pessoas vão topar isso daí, porque se todo mundo topasse, todo mundo estaria fazendo. Todo mundo estaria com um stand lá na BGS. Não estaria? Se fosse tão fácil assim. Estava todo mundo desenvolvendo, todo mundo largava o emprego, vamos desenvolver. Não é, né? Muitas vezes envolve algum custo, tá? Dependendo da escolha que você vai fazer, você tem possibilidades ali diferentes em termos de custo de desenvolvimento. Porque um programador que vai, sei lá, talvez trabalhar com JavaScript, ele vai cobrar diferente, né, de um programador que trabalha com C++. Depende do que você quer fazer, o que você quer integrar, entendeu? E eu sempre aconselharia você escolher uma engine que tenha uma vasta documentação. Eu prefiro software livre e com uma vasta documentação. Também, você viu que eu não listei todas as possibilidades, porque as possibilidades elas são infinitas. Eu tenho uma planilha ali que eu vou monitorando o lançamento delas, que tem ali mais de 50 possibilidades de frameworks, de engines que a gente poderia trabalhar nos mais diversos projetos. Mas só que isso envolve muito a questão da comunidade que está envolvida. Se você tem uma comunidade pequena, você não vai encontrar, por exemplo, soluções para alguns problemas. Você não vai encontrar suporte. Então, eu tomaria meio cuidado de pegar uma engine, mesmo com todo esse legado que ela tem, essa qualidade que ela tem, mas só que é algo descontinuado que não tem uma comunidade grande. Acho que vale analisar isso projeto por projeto. Certo? Quem mais? Dúvida, gente? Mais uma. Tem mais uma aí? E no caso, professor, do Box 2D, que ele era baseado no ActionScript 3, né? E como que ficou assim a continuação do Box 2D agora usando o Cocos? Então, o Box 2D ela foi desenvolvida utilizando C++, tá? Mas só que você tem muitos projetos que foram feitos em Box 2D que foram adaptados na época, né, para utilização dentro do Flash. Então você tinha projetos com Box 2D para Flash, com ActionScript 2 e 3.0. Mas só que você consegue utilizar o Box 2D, que é uma biblioteca de física, você pode utilizar ele com JavaScript, que é uma possibilidade também para web.
Você pode utilizar ele com o próprio Java, para mobile, você consegue utilizar ele, porque o próprio Android Studio ele dá suporte a C++, tá? E agora está dando suporte a uma nova linguagem, né, que é o Kotlin, que está subindo ali no ranking ali das linguagens de programação. Você consegue utilizar ele em uma vasta possibilidade de coisas. Por isso que vale a pena você aprender mais de uma linguagem, não ficar, por exemplo, canonizado. Eu sou canonizado nessa linguagem de programação. Você tem que aprender o C, o C++, você tem que aprender o C Sharp, tem que entender do Java, depois você tem que tomar um susto ali com JavaScript, com aquelas variáveis que você consegue colocar uma função dentro dela. Você tem que aprender de tudo, entendeu? Para entender essas possibilidades. Então, o Box 2D quanto biblioteca de física, ele dá suporte não só à questão do ActionScript na época, né, como a todas essas outras possibilidades aí de linguagem de programação. Próximo. Mandaram uma aqui, peraí. É da Carol Celita. Ela está perguntando qual é a engine que mais dificulta na criação de um game. A que dificulta, sim, para a utilização. Então, aí são... Como que eu posso... Deixa eu pensar aqui. Nesse ponto, na verdade não é que mais dificulta, mas só que eu acho que uma das engines mais complicadas, um cenário mais complicado, seria você trabalhar com essas engines que utilizam apenas esses blocos lógicos, ou blocos de construção ali, de jogos. Por quê? Você fica refém das possibilidades que tem ali dentro. Construct. Construct é uma ferramenta fácil de prototipação? Eu considero uma ferramenta fácil, entendeu? Já dei curso de Construct para ensinar jovens, crianças, até mesmo recomendo na prototipação rápida de ideias. Porque você tem uma ideia de um game, uma ideia de uma mecânica, você precisa prototipar aquilo rápido, colocar aquela ideia para você testar com o usuário, para ver se o negócio funciona. A gente está no mercado dinâmico, um mercado muito rápido, né? Então não tem tempo de você chegar lá, começar do zero, você tem que ver se a sua ideia vale a pena. Então, prototipar no Construct, vale a pena? Vale. Mas só que você percebe que chega um momento que você fica limitado dentro das possibilidades. Ou chega um momento que dá um bug que você não entende por que ele está acontecendo, não consegue resolver, e você não encontra. Eu já, de mexer com Construct, assim, fazendo protótipo, eu já me deparei com alguns bugs assim que eu não encontrava. Você podia jogar no qualquer Stack Overflow aí que você encontrasse, que você não encontrava nada que te ajudava a resolver aquilo. Nem dentro da comunidade, em inglês, em nada. Você não encontrava. Então eu acho que esse é um cenário que é um cenário mais delicado, onde você tem menos flexibilidade, que você pode mexer menos no código, né? Porque a gente não pode ter medo de mexer no código, entendeu? Porque a linguagem de programação, ela já foi criada. Você não precisa inventar a linguagem de programação. Você tem que apenas entender e usar. Quem teve a maior dificuldade foi o cara que criou lá o negócio. Você só tem que ver e usar. Então, essa que é eu, pelo menos, acredito dessa forma. Certo? Mais perguntas? Professor, não sei se tem alguma engine que facilita para trabalhar com rede e MMO. E também se você já viu algum framework que trabalha com PHP para usar em alguma fase do desenvolvimento do próprio jogo para conectar com banco, monetização, alguma coisa assim para ajudar a gente. Então, vamos lá. Primeira pergunta foi sobre a questão da utilização do framework. Bom, eu não entendi? Então, eu gosto bastante de mexer com... O Unity ele tem uma solução boa para isso,
tá? Que é uma solução bem consolidada, que eu já vi vários testes, ele funciona muito bem. Você consegue fazer isso nativamente utilizando bem o Cuckoos 2D para fazer jogos ali em rede. E sempre você vai ter que utilizar alguma linguagem ali do lado do servidor, né? O Unity ele vai utilizar os frameworks, as bibliotecas que ele tem ali dentro para poder fazer todo esse processo, né? Se você vai programar isso na mão, você pode utilizar qualquer linguagem do lado do servidor. Pode ser um PHP? Pode, mas talvez eu não recomendaria isso, né? Talvez eu utilizaria um Java para web. E tem que ver também, por isso que cada projeto é um projeto específico. Então, eu vou me conectar com o banco, mas só que o que eu vou mandar para esse banco? O que eu vou gravar no banco de dados? Então, eu utilizo uma API REST, né? Mando isso via API. Então, eu desenvolvo a API, tanto faz qual que vai ser a linguagem, entendeu? Posso fazer ela em Java, posso utilizar um framework de PHP, tipo um Laravel da vida, e fazer essa API, e o meu game vai se comunicar com essa API através de um JSON, né? De um arquivo ali de dados, que ele manda essas informações, e isso vai gravar no banco de dados. É a forma mais comum de se fazer, né? Eu recomendaria, ao fazer isso daí, pesquisar um pouquinho sobre o Google Cloud, né? Em termos de performance, tá? Então, é uma solução interessante, né? Eu tive oportunidade de participar com a equipe do Google de alguns eventos, onde eles mostravam a infraestrutura, né, do Google Cloud. Então, tem algumas possibilidades bem interessantes, até para o pessoal que trabalha com modelagem. Então, funciona bem para a performance dos nossos jogos online, multiplayer, e funciona se você quiser também, preciso renderizar minha animação. Meu computador não tem performance para isso. Mexe no servidor do Google, põe para renderizar lá. Então tem alguns resultados de performance ali muito interessantes. Eu acho que vale a pena consultar. Certo? Mais perguntas? Estão perguntando aqui o que tem dentro do OnCreate. Hã? O que tem dentro do OnCreate. OnCreate do quê? No método. Para Android Studio. É que eu não sei se ele tem outros métodos, somente no Android. Não entendi. É que a pergunta só fala o que tem no OnCreate. O que tem no OnCreate é uma pergunta da prova. Essa daí eu não posso contar porque é a resposta da prova. Daí o pessoal que vai ter aula comigo já vai saber a resposta. Isso daí são cenas do próximo capítulo. Foi uma pegadinha. Mais alguma pergunta, gente? Pessoal, obrigado. Queria agradecer a presença de todos aqui e esperamos todos aqui amanhã na continuação do Impacta Game Connect. Obrigado, gente.